Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonathan Gonzaga e sou professor de História. E esta aula é para vocês, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2. E o objetivo dessa aula é analisar a importância das diferentes linguagens, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. E para nós começarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre fontes históricas, né? Então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, sobre as fontes históricas, nós precisamos entender o que são as fontes históricas. São vestígios do passado que nos ajudam a entender a história da humanidade. Então, o que a história ela estuda? As ações do homem no tempo, dentro da história. E essas fontes podem ser objetos, textos, imagens, relatos e muito mais. Por exemplo, podem ser cartas, fósseis antigos, diários, fotografias e assim por diante. Também nós precisamos entender por que as fontes são importantes. Tá? Primeiro, elas nos permitem, ou permitem aos historiadores reconstruírem o passado. Ajudam a entender também como as pessoas viviam, as suas crenças, os seus costumes, como que era a economia, os eventos históricos da época. E também nós precisamos ter uma atenção, porque nem toda fonte conta a verdade. É preciso ao historiador interpretar e fazer comparações em diferentes fontes históricas. Tá? E quais são os tipos de fontes históricas que nós temos? Primeiro, nós temos as fontes materiais, que são objetos físicos, palpáveis, como ferramentas, moedas, ruínas, esculturas e assim por diante. Também nós vamos ter aí as fontes escritas, que são os documentos, as cartas, diários, livros antigos, e assim por diante. Também nós vamos ter as fontes orais, que são relatos de pessoas, são tradições que são passadas de gerações em gerações. Tá? Também nós temos as fontes iconográficas, que são as pinturas, fotografias, gravuras e também as fontes digitais. Olha que legal! Essas fontes digitais são os e-mails, que podem ser analisados pelo historiador, as postagens em redes sociais, vídeos online, memes e tudo que é produzido nesse meio digital. Tá? E para a gente entender um pouco melhor dessas fontes materiais, por exemplo, nós temos máscaras, ferramentas de pedra, joias antigas, fontes escritas. Nós podemos citar aí o Código de Hammurabi, que é um dos códigos de leis mais antigos que nós encontramos aí na história da humanidade. Os papiros do Egito Antigo, manuscritos medievais. As fontes orais, por exemplo, nós vemos histórias que são contadas por anciãos, chefes de tribos e comunidades aí tradicionais. E as fontes iconográficas são pinturas rupestres que são encontradas nas cavernas, e assim por diante. E aí nós precisamos entender o seguinte: como que é feita a análise de uma fonte histórica? Como que o historiador ele reúne essas fontes, como ele trabalha e desenvolve o seu papel? Primeira coisa, nós precisamos saber quem produziu essa fonte. Quem é o autor dessa fonte? Quem produziu? Quem esculpiu? Então isso é importante saber. Também quando e onde essa fonte foi criada. Qual o local, qual a cidade, qual o período. Isso é importante. Qual era o objetivo dessa fonte? Que o autor, a pessoa que escreveu, que esculpiu, que fotografou, que produziu a fonte, o que ela queria relatar com essa fonte? E também o que essa fonte revela sobre o seu contexto histórico. Tá? Então, quando eu pego uma fonte lá do século XIX, século XVII, da Idade Média, eu preciso entender isso. O que essa fonte revela sobre o seu período, o período que ela foi produzida, ou escrita, ou esculpida, e assim por diante. Tá bom? E quando falamos de fonte, uma figura central para a análise da fonte é o historiador. Tá? Então, o historiador ele é o profissional, tá, galera? Ele investiga o passado buscando entender os eventos, as pessoas, as sociedades que compuseram aí esse período histórico. E o papel dele é interpretar essas fontes, como os documentos, objetos, fotos, relatos, tá? E ele vai construir as narrativas sobre essa história. É sempre com base em evidências, tá? Então o historiador ele não cria fontes da sua imaginação ou do seu bel prazer, não. São baseadas em evidências, em estudos, em métodos para analisar essas fontes, tá? E ao estudar o passado, o historiador nos ajuda a compreender as origens do passado, das questões atuais, por exemplo, como política, culturas, transformações sociais, rupturas, continuidades e outras coisas interessantes. O trabalho do historiador é fundamental para preservar a memória histórica e nos permitir entender, aprender com os erros e acertos também do passado. Tá? Então, o que nós podemos aprender com essas fontes? Então, quando o historiador ele analisa essas fontes, ele vai se debruçar sobre elas, o que nós podemos aprender com essas fontes? Primeiro, sobre política. Tá? Como eram os governos, as leis, sobre economia, o que as pessoas produziam, comercializavam, vendiam, trocavam, sobre a cultura, religiões, a arte, música, tradições, a vida cotidiana das pessoas, alimentação, vestimentas e moradias. Tá? E para a gente finalizar, algumas perguntas importantes. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Então eu quero que você reflita sobre isso. Segundo, como as fontes materiais e orais podem nos ajudar a entender as civilizações que não deixaram registros por escrito. Tá? E por último, se você pudesse deixar uma fonte histórica para o futuro, para as pessoas do futuro, qual você escolheria e por quê? Espero que tenha gostado dessa aula, um abraço a todos e até mais.